Bem-vindos ao The Debate. Hoje trazemos uma análise muito especial desenhada especificamente para quem nos acompanha no canal de YouTube The Art of Set and Forget. E logo para começar quero lançar-vos um desafio. Fiquem connosco até ao último minuto, prometo que vai valer a pena, porque vamos mergulhar a fundo no exercício prático de visualização e respiração que vai, honestamente, mudar a forma como aplicam estes conceitos na vida real. É um excelente desafio. E o nosso foco hoje é o livro A Arte do Set and Forget, Cria uma Vida que Trabalha por Si Enquanto Descansa, da autoria de Elsa dos Reis Fernandes. Mais especificamente, vamos dissecar e, colocar à prova o exercício 2, a fronteira previsível, ou, no original, The Predictable Boundary. Exatamente. A questão central que nos traz aqui é fascinante e mexe com os alicerces daquilo que achamos que sabemos sobre os animais. Será que uma estrutura silenciosa e estritamente previsível é de facto a forma mais eficaz de regular o sistema nervoso de um animal? Ou será que a ausência total de correção vocal e emoção humana simplifica demasiado a vasta e francamente caótica complexidade do comportamento animal no mundo real? A minha posição, baseada no texto, é muito clara. Eu defendo que os limites calmos e estruturados não são punições, são pura informação. E é essa clareza neutra que reduz a ansiedade de forma muito mais eficaz do que qualquer correção emocional que possamos tentar aplicar. Entendo perfeitamente o porquê de pensar assim, mas eu abordo a questão de uma forma um pouco diferente. Embora concorde em absoluto com o princípio de que a estrutura é benéfica, questiono profundamente se essa imobilidade absoluta por parte do humano, esse congelar de toda a ação e comunicação, fornece informação suficiente para um animal que está num estado de alta excitação. Parece-me haver uma subjetividade um pouco perigosa no que consideramos ser a calma e, francamente, no impacto que este autêntico vácuo comunicativo tem no animal em stress. Certo. Comecemos então pela premissa central. O material argumenta, de forma bastante incisiva, que os animais não relaxam numa liberdade ilimitada, relaxam numa estrutura previsível. Repare que o que a autora propõe não é uma ausência de comunicação, mas sim a eliminação cirúrgica do ruído. A excitação não deve abrir portas e os impulsos não devem gerar recompensas. A grande inovação desta abordagem é retirar a escalada emocional por parte do humano da equação. A teoria é fantástica, claro. Mas vamos ser realistas por um segundo. Retirar a escalada emocional. Nós somos humanos. Nós sabemos que os cães são aprendizes sociais incrivelmente astutos que procuram ativamente sinais e feedback diretos da nossa parte. Concordo que a incerteza gera ansiedade. No entanto, questiono a viabilidade de aplicar o princípio de que a consistência ensina mais rápido do que a intensidade em humanos reais. Exigir que uma pessoa não sinta qualquer frustração ou não eleva voz perante um comportamento altamente desafiante parece-me quase utópico na dinâmica do dia-a-dia. Pois, mas eu acho que toca no verdadeiro calcanhar daqueles de treino animal, o ego humano. A inovação do Set and Forget neste exercício não é apenas treinar o cão, é desarmar o dono. Pense nisto, o nosso instinto primordial perante o caos é intervir. Queremos mostrar ao cão e se calhar aos vizinhos que nós temos o controlo. Não fazer nada de forma ativa e intencional é um golpe no nosso ego. Achamos que a imobilidade é fraqueza, mas, na verdade, ao removermos a nossa frustração, a fronteira passa a ser um dado adquirido, torna-se numa lei da física. E ao reduzir esta incerteza emocional humana, retiramos o principal combustível da ansiedade do animal. Fazer o papel de advogada do diabo aqui, e se o cão tiver 40 quilos e estiver literalmente a arrastar o dono pelo corredor fora num frenesi? O tal congelar é sequer fisicamente possível? O animal não irá interpretar esse ficar estático como um vácuo de liderança? É uma questão excelente. Vamos então trazer isto para uma visualização do mundo real, passo a passo. Imagine um momento crítico de ir passear o seu cão, algo que todos os donos conhecem bem. O humano aproxima-se da porta e pega na trela. Este é o gatilho absoluto. O cão antecipa a rua, o cérebro dele inunda-se de dopamina. Imediatamente ele salta, puxa, ladra, arranha a porta. A instrução do material para o passo 1 e passo 2 do exercício é cristalina. Congele, não fale, não repreenda. A imobilidade física é a fronteira. O ambiente simplesmente não avança até que o sistema nervoso do animal assente. Se o cão tem 40 quilos, o humano ancora os pés no chão,
tranca o braço junto ao corpo para não ser arrastado e torna-se num pilar inabalável. Mas é exatamente aí que eu vejo um problema grave. Coloque esse cenário num pico de reatividade extrema. O animal está num estado em que o sistema nervoso simpático assumiu o comando. Para usar uma analogia simples, é como ter um carro preso em quinta mudança com o acelerador colado ao fundo. O clássico modo de luta ou fuga. O simples congelar do humano não correrá o risco de criar um impasse prolongado. Observar passivamente essa excitação sem a redirecionar ativamente pode agravar o estado de alerta. O cão olha para nós e pensa: a máquina avariou. O que é que se passa? A ausência de uma diretriz clara como pedir um senta pode deixar o animal perdido na sua própria espiral. Gosto muito de como estruturou essa objeção, mas deixe-me oferecer-lhe a perspectiva mecânica do que realmente está a acontecer nesse momento. O que descreve como o cão pensar que a máquina avariou é, na verdade, o processo científico da extinção do comportamento. A extinção do comportamento? Sim, para quem não está familiarizado, a extinção é como deixar de colocar moedas numa máquina de venda automática que está avariada. Nós queremos um chocolate, colocamos a moeda e carregamos no botão. Nada acontece. No início ficamos frustrados, abanamos a máquina, carregamos em todos os botões com mais força. Mas se a máquina continuar a não dar absolutamente nenhuma resposta, não nos dá o chocolate nem nos devolve o dinheiro, acabamos por suspirar, desistir e afastar-nos. A nossa energia dissipa-se. O cão faz exatamente o mesmo quando a porta não se abre e o humano não fala. A energia não tem para onde ir a não ser descer. Adoro essa analogia da máquina de venda automática. Faz todo o sentido visualmente. Mas repara, antes de desistirmos e irmos embora, nós damos o valente murro na máquina. É o chamado extension burst, o pico de frustração antes da desistência. O meu ponto é que suportar esse murro na máquina no mundo real, com um cão aos saltos, é incrivelmente difícil. E depois entramos no risco, a falsa calma. Como assim? Falsa calma. Voltemos à sua visualização da trela. O cão salta freneticamente durante 2 minutos seguidos, a tal explosão de extinção. De repente, para e coloca as 4 patas no chão. Mas será que o faz por uma verdadeira regulação do sistema nervoso ou falo por mera exaustão física momentânea? Os músculos cansaram-se, o oxigênio faltou por um segundo. Se o humano recompensa esse milissegundo de pausa abrindo a porta, o cão não aprendeu a controlar o impulso nervoso, aprendeu apenas que o seu espetáculo de saltos tem uma pausa técnica antes de a recompensa chegar. O cão excita-se, o humano congela, o cão ofega exausto por um segundo, o humano avança. Onde está a verdadeira regulação neurológica aqui? Estamos a recompensar o cansaço, não a calma? Compreendo o receio, mas acho que estamos a ver o copo meio vazio aqui. O texto antecipa precisamente essa questão através do passo 3, marcar a regulação. A genialidade está na afirmação de que o timing importa mais do que a duração. O texto não exige que o cão atinja um estado zen perfeito ou prolongado logo na primeira tentativa. Diz-nos que no momento exato em que a quebra de intensidade surge, 4 patas no chão, um corpo que cede ligeiramente a tensão, uma respiração que se torna menos ofegante, a ação deve continuar, mas lentamente. O abrir da porta em câmara lenta é o feedback positivo. Mas e se a excitação voltar mal o humano mexe na maçaneta? É aí que entra o passo 4, o reset. Se a excitação regressar quando a sua mão toca na maçaneta, você pausa novamente. Sem sermões, sem sinais de irritação, sem levantar a voz para dizer que ele estragou tudo. É este ciclo mecânico de interrupção e retoma neutra que desconstrói essa falsa calma de que fala. O animal percebe muito rapidamente que qualquer pico de excitação tranca o ambiente e qualquer decréscimo destranca-o. E o livro argumenta de forma muito elegante que, com o tempo e com a repetição consistente, este sistema passa a correr em segundo plano, como um software. O animal começa a oferecer a regulação antes sequer de o gatilho, como a trela, ser totalmente apresentado. Gosto imenso da metáfora do software a correr em segundo plano. O problema dos softwares é que eles têm bugs e dependem do hardware. E o hardware aqui é o ser humano. Continua a bater na mesma tecla.
Esta premissa assume uma precisão quase robótica por parte da pessoa que segura a trela. A consistência de que fala exige que o dono não tenha dias maus, que não tenha pressa de manhã para ir deixar os filhos à escola, que não perca a paciência ao fim de 15 pausas e reinícios com a mão na maçaneta. Exigir uma imobilidade neutra é pedir uma regulação emocional perfeita ao humano. E convenhamos, o ser humano é tudo menos previsível. Quando o sistema falha, muitas vezes não é porque o cão não entenda a regra, é porque o dono não consegue sustentar a fronteira sem injetar ansiedade ou irritação no processo. Tem toda a razão em apontar a imperfeição humana, mas é precisamente por sermos falhos que esta metodologia do Set and Forget é tão libertadora. O livro da Elsa não nos pede perfeição, pede-nos quietude. É infinitamente mais fácil pedir a um ser humano que está frustrado e atrasado para não fazer rigorosamente nada do que lhe pedir para aplicar uma técnica complexa de correção sem demonstrar raiva na voz. E é aqui que chegamos ao ponto alto que prometemos à nossa audiência, o exercício prático de respiração. Como é que o humano consegue essa quietude neutra perante o caos? Essa é, para mim, a verdadeira chave de toda a discussão. Se o humano não estiver regulado, a técnica colapsa. Como é que operacionalizamos isso no meio da confusão? Exatamente. Se o cão é um reflexo do ambiente, o humano tem de ancorar esse ambiente na sua própria fisiologia. O exercício prático começa quando a trela despolta o caos. O cão salta. Em vez de olhar para o cão e alimentar o conflito, o humano traz o foco para si mesmo e para a sua mecânica respiratória. O objetivo é ativar o sistema nervoso parasimpático, especificamente através do nervo vago, que é a autoestrada de relaxamento do nosso corpo. Vá detalhando, passo a passo, como se estivéssemos lá. Claro. Passo 1, a postura física. O humano deve sentir os pés bem assentes no chão. Imagine raízes. A trela deve ter alguma folga, mesmo que mínima, para não transmitir uma tensão constante. Passo 2, a inspiração. Lentamente e de forma profunda, inspire pelo nariz, contando mentalmente até 4. O truque aqui não é encher o peito, é sentir o ar expandir o abdômen, como um balão. Isto empurra o diafragma para baixo e envia o primeiro sinal de segurança ao cérebro humano. E assumo que segurar essa respiração também faça parte do processo para quebrar o ciclo de stress, certo? Precisamente, segura o ar por um breve instante, talvez 2 segundos apenas para centrar a mente, e depois vem o passo mais importante, o passo 3, a expiração. Vai expirar muito suavemente, de forma prolongada, pela boca, contando até 6 ou 8. Os ombros devem cair visivelmente, a mandíbula deve relaxar. O que acontece cientificamente é que uma expiração mais longa do que a inspiração abranda o ritmo cardíaco. E a genialidade disso é que essa mudança fisiológica no humano é imediatamente sentida pelo cão, não é? A trela atua como um condutor. Exato. A trela é como um cabo telegráfico de emoções. Quando o pulso do dono abranda, quando os ombros relaxam e a respiração se torna audivelmente ritmada e profunda, o cão capta essa queda de energia. A imobilidade deixa de ser apenas congelar por obrigação e passa a ser uma âncora de segurança biológica. É esta respiração que impede o humano de gritar um senta e permite que o ambiente aguarde calmamente que o sistema nervoso do animal acende. Bem, tem-me de dar o braço a torcer nesse aspecto. Colocado dessa forma pragmática e fisiológica, o impacto na redução de incerteza pode de facto ser transformador. A ideia de que os limites não são punições, são informação suportada pela nossa própria biologia, é um conceito que deveria ser muito mais discutido no mundo comportamental. A complexidade surge, como sempre, na capacidade de um ser humano imperfeito aplicar esta teoria elegante e esta respiração intencional de forma consistente. E é exatamente nessa interseção entre a teoria elegante e a prática imperfeita que o verdadeiro debate acontece. O que nos traz ao momento de sintetizar as nossas perspectivas. Do meu ponto de vista, as fronteiras silenciosas e previsíveis apresentadas no Set and Forget não são meras técnicas de treino. São a linguagem mais clara, justa e eficiente para criar segurança estrutural. Ao remover a nossa própria intensidade emocional, usando a mecânica de respiração que detalhamos, construímos um ambiente neutro, onde a ansiedade do animal simplesmente não tem do que se alimentar. A extinção do comportamento acontece e a calma orgânica emerge. E da minha parte, embora reconheça agora muito mais o valor dessa âncora fisiológica humana, mantenho a reserva de que a imobilidade e o silêncio exigem uma leitura exímia do comportamento animal.
É preciso estarmos muito atentos para não recompensarmos falsas calmas motivadas pelo cansaço físico em vez da verdadeira regulação neurológica. Exige uma autoconsciência e uma capacidade de gerir picos de stress por parte do humano que são sem dúvida uma arte. Requer uma prática profunda que vai muito além da simples teoria. Sem dúvida, é essa mesma profundidade e necessidade de prática que torna este material tão valioso para ser analisado. Como sempre fazemos neste programa, não estamos aqui para declarar vencedores, nem para impor conclusões definitivas em pedra. O nosso grande objetivo é iluminar a complexidade do comportamento, debater através de diferentes prismas e, claro, deixar a conclusão final e a aplicação prática ao vosso critério. Absolutamente, foi uma troca de ideias excepcionalmente rica. Lembra-nos constantemente que tanto o comportamento animal como a psicologia humana são sistemas intrincados que merecem ser estudados não com força bruta, mas com rigor empírico, empatia e muita paciência, e acredito que o livro tem muito mais para explorar. Completamente. E com esta reflexão terminamos a nossa análise de hoje. Queremos deixar um agradecimento muito especial a si, que aceitou o nosso desafio e ficou connosco até ao último segundo. Esperamos genuinamente que as visualizações do mundo real e o detalhe passo a passo das mecânicas de respiração lhe sejam ferramentas extremamente úteis e transformadoras na sua prática diária. Gostaríamos de fazer um convite muito simpático e sincero. Por favor, subscrevam o canal do YouTube The Art of Set and Forget. O vosso apoio e a vossa presença aqui são fundamentais para o projeto. Faço das suas as minhas palavras e incentivamos fortemente toda a gente a ler o material na íntegra. O livro A Arte do Set and Forget cria uma vida que trabalha por si enquanto descansa, de Elsa dos Reis Fernandes, está disponível para compra na Amazon, tanto na sua versão original em inglês como em português. E para sermos totalmente transparentes convosco, a vossa subscrição no canal e a compra do livro ajudam imensamente a equipa a continuar a criar e a disponibilizar todo este conteúdo. É graças a esse apoio que conseguimos alcançar outras pessoas que possam, tal como nós hoje, beneficiar enormemente destas metodologias de regulação nervosa e bem-estar mútuo entre humanos e animais. Pratiquem a vossa respiração, observem os vossos limites e até à próxima discussão.